ativa e que o que eu espero nessa noite é criar mais uma discussão. Eu vou apresentar algumas coisas de como o campo é amplo e complexo e todas as aplicações que nós temos agora e que algumas vezes criam confusão, e eu fico muito feliz de ter pessoas que são parte dessa equipe e que já foram apresentadas. Então, eu vou apresentar um PowerPoint e depois eu vou trazer para a discussão que eu quero fazer com vocês. Há alguns anos atrás, um dos arquitetos de justiça restaurativa nos Estados Unidos disse que a justiça restaurativa não é um mapa, é um complexo. E o que ele quis dizer com isso é que é algo que nos ajuda a chegar a uma direção, e os valores da justiça restaurativa, como ah, respeito, responsabilidade, relações, nos ajudam a chegar a essa direção. E para isso, para ele, isso era muito mais importante do que ver a justiça restaurativa como um mapa. Então, com esse entendimento de um compasso de todas as aplicações que podem ser guiadas e multiplicadas com o tempo, nós vemos como que isso vai funcionar 30 anos depois. E eu acho que, nossa, quanto mudou em 30 anos internacionalmente. E eu acho que nós precisamos voltar um pouco no tempo e ver um mapa para poder ter um equilíbrio entre o que é um mapa, o que é um compasso na justiça restaurativa hoje em dia, internacionalmente, e principalmente porque ela é ampla e diversificada, e por isso eu acho que nós precisamos ter uma nova linguagem, nova terminologia, novas maneiras de pensar sobre ela. Eu considero o centro da justiça restaurativa, a zona do coração, como eu chamo, é é uma zona onde as principais conexões são feitas, conexões entre as pessoas que causam danos e as que sofrem dano, a comunidade. E o coração também é a zona onde as conexões são feitas entre comportamentos anteriores que foram negativos, que afetaram outras pessoas e relacionados a alguns pensamentos cognitivos na mente e a percepção de que há uma conexão disfuncional sobre o que pensar e como se comportar, e conexões que vão levar a um futuro onde as pessoas se conectam com empatia e assumem novas responsabilidades para fazer as coisas direito. Mind Bloomberg diz que tudo se resume aos encontros. E eu acho que o que ele queria dizer é porque ele era um professor de diálogos. E ele entendia muito bem que o encontro é o lugar onde a vida mais rica surge. E a justiça, então, é criada nessa zona do coração que traz essa vida, que pega todas as dificuldades que vêm de um problema, de uma situação, e une as pessoas para uma conversação, às vezes difícil, mas segura. E além disso, a vida nasce de uma nova maneira ali. Ela nasce num ponto em que as pessoas entendem que suas necessidades estão sendo atendidas e que elas não têm mais necessidade de vingança ou de minimização. Eu penso em muito do meu trabalho como ajudar os facilitadores a levar as pessoas para sair de uma zona de mentalidade de cabeça para a zona do coração, porque na zona da mentalidade a gente cria escudos de proteção, e na zona do coração é onde as pessoas começam a se abrir, elas começam a amolecer um pouco mais quando elas sentem a humanidade da outra pessoa. Então, eu falo mais ou menos sobre o centro da justiça restaurativa como sendo pegar as pessoas e levarem da mente para o coração, para elas fazerem coisas diferentes para outras pessoas e mudar de uma maneira que elas não se magoem, nem magoem os outros e consigam ver um outro futuro com outras pessoas.
Eu vou passar para o meu PowerPoint aqui, fazer um compartilhamento de tela. Então, por favor, me avisem se vocês estiverem vendo. Vocês conseguem ver a minha tela? Quando pensamos nos pontos básicos da justiça restaurativa, nós chegamos a dois princípios. O primeiro é que ele foca mais no dano e menos na lei, e que engaja, e que tem implicações que são mais importantes do que quebrar uma lei, seria quebrar uma relação entre pessoas, uma quebra da comunidade, de relações, uma violação pessoal, que geralmente é muito emocional. E a justiça restaurativa foca mais nessa quebra do que na quebra da lei. E o segundo ponto é que a justiça restaurativa engaja quem ofendeu com quem foi ofendido. É uma maneira de empoderar as pessoas, ao invés de simplesmente outros profissionais tomarem decisões, eles vão dar informações e guiar, porque a justiça restaurativa quer engajar aqueles envolvidos e dar suporte às pessoas e à comunidade de uma maneira que elas possam seguir adiante. Então, quando combinamos um foco na ofensa e no engajamento daqueles mais envolvidos, nós criamos um processo de comunicação que conecta as pessoas. E isso nos traz àquela zona do coração que eu estava falando ainda há pouco, onde nós não lidamos muito com leis, mas nós lidamos com uma dinâmica de comunicação, uma dinâmica de diálogo, de ouvir. Quando as pessoas se ouvem e são ouvidas de uma boa forma e trabalham em conjunto para o futuro, elas podem todas ganhar. Essa é uma maneira que eu gosto de resumir o centro dessa perspectiva restaurativa em buscar restaurar tanto quem ofende como quem é ofendido, voltando-se para a comunidade. A justiça restaurativa tem operações holísticas que resolvam a situação e enderecem as necessidades de todos. Nós vamos voltar a esse conceito de necessidades. Certamente, ter um direito é importante, e nas últimas 4 décadas houve muitas coisas positivas nessa área do direito e até os ofendidos têm direito. A justiça criminal está aí para isso, mas a justiça restaurativa, deixando os direitos de lado, sem deixar os direitos de lado, mas a gente pensa mais na necessidade, no que acontece numa conversa. O que eu vou fazer, principalmente na minha apresentação, é dar 12 contínuos para mapear o trabalho da justiça. Isso mostra no mapa como uma nova aplicação apareceu nas últimas décadas e que há alguma complexidade, talvez algumas confusões até possam aparecer na justiça restaurativa. E o que eu quero enfatizar é que o que quer que haja em ambos os lados do contínuo, isso é válido, não há um lado bom e um lado ruim, um certo e um errado. Eu quero mostrar que há uma grande mesa para várias oportunidades. E nós simplesmente não queremos competição, nós queremos cooperação. E é isso que tem acontecido muito hoje em dia nesse campo da justiça restaurativa. O primeiro contínuo é entre o criminal e o não criminal. É um domínio da ofensa. E certamente na América do Norte, há 40 anos atrás, a justiça era focada no criminal, mas ao longo dos anos nós vemos como que esse domínio do crime não acontece e como que tudo foi adaptado cada vez mais para ser aplicado num nível mais abrangente, para criar uma cultura de respeito, de paz. E nós vemos isso evoluindo em várias áreas de trabalho. E mesmo que o modelo de mediação seja informado, há uma parte da justiça restaurativa que agora mostra mais resolução em todo o mundo.
O próximo contínuo tem a ver com o tipo de trabalho, e eu separo isso entre intervenção e prevenção. Certamente, no início da justiça restaurativa, nós pensávamos uma intervenção que era reativa a um dano ao crime, era mais uma alternativa do que um processo de litígio, um processo envolvendo uma sentença, mas ela permitia uma nova maneira das pessoas decidirem o que seria a reparação. Mas conforme isso foi ficando mais forte, ficou mais óbvio que o pessoal que trabalha na sociedade, nas escolas, na comunidade, não importa onde, e as pessoas entendiam que a prevenção ao dano era tão importante quanto a intervenção. E é por isso que a gente vê uma grande expansão de alguns modelos que podem lidar com a comunidade muito antes dessa justiça, do dano, inclusive, acontecer. Outro contínuo tem a ver com o que eu chamo de base de serviços. Serviços podem ser baseados na comunidade ou no governo. E algumas vezes há uma grande parceria de 50% para cada uma dessas entidades nessa relação para justiça restaurativa. Mas ninguém está certo, ninguém está errado. O importante é reconhecer que a comunidade tem forças que o governo não tem e que o governo tem algumas forças que a comunidade não tem. Então, não importa o quanto haja de serviços comunitários, eles chegam dos limites de cada lado. Uma vez que a justiça restaurativa cresceu, nós estamos lidando com a ofensa, mas também agora com o conflito. Algumas vezes, esse espírito é um subgrupo do conflito, porque as pessoas podem ter danos, podem ter ofensas e podem ter algum tipo de situação que é responsiva a alguém que foi afetado, e eu acho que, mais do que nunca, nós estamos tentando conversas para lidar tanto com a ofensa quanto com o conflito. E, claro, as ferramentas, locais de trabalho são exemplos clássicos de como lidar com tudo isso. E esse é um ponto bastante importante que eu tenho visto na última década, que é uma mudança do incidente para o ambiente. Ele foca na resposta, é uma maneira de ajustar ao incidente de um insulto, uma situação única, porque por trás do incidente houve condições que levaram a ele, e no futuro desse incidente há as oportunidades para garantir que ele não aconteça de novo. Então, o que eu vejo na justiça restaurativa em se tornando mais holística é mais sobre como a gente aborda o ambiente social para que um incidente não aconteça. E então, o processo de resolução fica mais estreito. E esse aqui vai em conjunto com o anterior, porque o foco seria no indivíduo ou na comunidade. Se a gente analisar o incidente, a gente olha na parte que ofende de uma maneira mais estreita, o processo é positivo, mas ele vai ser mais positivo se a gente envolve todos os ingredientes da restauração. E isso vai ser muito positivo, porque e a comunidade? A comunidade é parte dessa rede que o indivíduo se relaciona. Então, no fim das contas, a justiça restaurativa precisa de mais conceitos em que haja mais pessoas e conversas e mais pessoas que são parte do acompanhamento para garantir que o incidente não vai acontecer novamente. Esse contínuo é interessante que eu vejo acontecer com um pouco de tensão na América do Norte, no escopo de trabalho que seria focado no programa ou na mudança do sistema. Ambos são importantes.
Na América do Norte, nós estamos continuamente lidando com justiça racial em nível sistêmico, e a justiça restaurativa tem um papel em guiar esse processo nas conversas que vão lidar com essa justiça. Então, vai muito além do programa. É a maneira como as pessoas pensam e agem e se comportam em todos os níveis da sociedade. E o tipo de mudança de política que normalmente é necessário para que o sistema mude, seriam novas fronteiras para as pessoas que estão trabalhando no limite da justiça restaurativa. Ao mesmo tempo, os programas não estão sendo esquecidos, eles são necessários, mas eu acredito que deva haver um equilíbrio aqui entre um programa que reúne pequenos grupos de pessoas para resolução, para que se trabalhe num sistema num nível mais alto, onde a justiça possa mudar. E aqui é bastante semelhante esse contínuo, porque a gente tem uma justiça transformativa e não exatamente restaurativa, porque a transformativa é um trabalho de restauração que vai ter uma transformação. Então, esse slide é complementar ao anterior, é só uma pequena mudança de linguagem. Eu percebi que quando a gente esteve trabalhando em estudos nos últimos 15 anos, houve um grande entendimento de que a vítima vai muito além desse olhar tradicional que a gente tem da vitimização. E então muitas pessoas acabam encarceradas e há muita história de vitimização, o que significa que quando a gente precisa fazer a pergunta de como que a gente ajuda a pessoa na trajetória de cura dela, como que a gente pode fazer com que essa cura aconteça. E eu espero que as comunidades possam ajudar, porque elas são vitimizadas historicamente, elas sofrem muitos danos. Então, a gente precisa de um entendimento mais amplo de vitimização, mas há um desafio aqui, é a maneira como a gente lida com esse conceito de vitimização e como isso afeta como tratamos as vítimas tradicionais de um crime violento grave, porque a gente não pode esquecê-los em termos dos compromissos originais da justiça restaurativa. E aqui é o que eu chamo de uma concepção falsa de justiça, sendo dura ou leve. E geralmente a gente ouve políticos falarem que é importante ser duro com a justiça, nenhum político vai falar sobre ser leve na justiça. Mas o que eu quero mostrar é porque que isso aqui é um conceito, uma concepção falsa. Quando as pessoas dizem ser duros com crime, eles acreditam que a contabilidade é bastante alta, ou seja, muitos censos, e o suporte para isso é bastante baixo. Então, nós não queremos dar nada extra além da punição. E o oposto disso, de ser leve no crime, é quando a gente tem uma relação inversa entre essa contabilidade e o suporte. É um entendimento de que a sentença não é tão importante, que a gente pode dar um suporte extra. Então, quando a gente pensa somente entre essas duas opções, como que os políticos querem ser conhecidos em relação ao crime? Eles querem ser duros e não leves, mas aqui que está o problema. A gente assume que essa responsabilidade é bastante alta e aí a gente acaba lidando com o crime sendo de uma nova concepção, sendo inteligente, porque ela agora está refeita em termos de responsabilidade, a responsabilidade pela sua ação e a responsabilidade pela reparação. E você quer dignificar o ofensor de uma maneira, dar suporte para que ele consiga depois viver bem. Então, essa é a essência do trabalho de restauração e é o trabalho dos pais. Os pais amam os filhos tanto que eles tentam passar valores de maneira consistente. E tem mais dois contínuos aqui que eu quero falar. Esse é o que eu chamo de graus de restauratividade.
E nós criamos tabelas para mostrar que tudo isso é trabalho, mas é importante falar sobre o que que é menos e o que que é mais em termos de implementação de um programa. Aqui temos 7 áreas e o que eu vou fazer é passar brevemente por elas em inglês e o próximo slide está em português. Então, nós sabemos que nós estamos fazendo trabalho de mais alto nível quando a gente constrói uma confiança em fases de preparação e chega a cumprir as necessidades da vítima para dignificar a pessoa do ofendido com diálogos profundos e ouvindo e sendo ouvidos e com oportunidades de reparação holística. As comunidades são empoderadas em todos os níveis e a raiz é tratada com um acompanhamento também. A gente trata a causa e a consequência. Então, isso é importante para o que eu chamo de princípios guiados pelo valor da justiça restaurativa, é garantir que se você está combinando tudo isso, você está indo na direção certa, você está indo para o que é mais restaurativo. É construir uma confiança em fases de preparação. Se você tem um programa que não tem uma preparação, ele não vai funcionar no fim. A gente tem que atender às necessidades da vítima e empoderá-las, isso é tão importante, mas há um programa que só funciona com o ofensor com empatia e não lida com a vítima, então ele vai estar numa zona parcial dessa restauração. Dignificar o ofensor, o que eu quero dizer com isso é achar uma maneira de separar o comportamento para que ele não tenha vergonha de quem ele é, mas que ele tenha remorso do que ele fez. Esse tipo de equilíbrio é muito importante para ajudar qualquer programa para que esteja num alto nível de restauração. Quase sempre há uma oportunidade de comunicação profunda, com um diálogo profundo, com um entendimento profundo também, ouvindo e sendo ouvido. A gente precisa pensar no ofensor para que ele consiga se restaurar. E há maneiras de se fazer isso, algumas maneiras não vai ser adequado ter um diálogo, algumas maneiras a gente precisa lidar de uma outra maneira. Há muitas oportunidades entre os parceiros de uma conversa que podem criar um diálogo. Então, nós precisamos parar de pensar que a justiça restaurativa é ter um diálogo cara a cara. Não é isso. Tendo definido isso, a gente precisa ajudar a pessoa a seguir adiante com a sua vida, não importa quem tem a conversa com ela. O ponto número 5, de oportunidades para uma reparação holística. Isso significa que as comunidades e o governo precisam trabalhar muito para criar oportunidades significativas para serviços comunitários, restituições, o que quer que seja. Você não pode simplesmente querer que o ofensor tenha todo tipo de dificuldade e desafio para ganhar dinheiro, para saber quem são seus amigos e ele acaba na pobreza. Enfim, a gente quer ter alguma responsabilidade para dar oportunidades de uma maneira holística. As comunidades precisam ser empoderadas, elas precisam de recursos, e é aqui que os governos precisam achar maneiras de empoderar o voluntariado na comunidade para equilibrar com o que as agências governamentais podem fazer. E, finalmente, uma restauração profunda vai muito além. A gente precisa abordar as causas antes, durante e depois da ofensa, para garantir que ela não aconteça de novo. Eu estou chegando ao fim do meu PowerPoint, esse aqui é o último contínuo, que fala de círculo e conferência. Há muitos modelos de diálogos que podem acontecer, e isso a gente vê no mundo todo. E, na minha perspectiva, ambas as situações têm perspectivas e poderes e maneiras de funcionar, então é muito fácil saber como que a gente pode juntar as pessoas e lidar com elas em sequência, uma primeiro, depois a outra, e há programas e serviços que têm
pessoas capacitadas e com modelos, e a gente precisa saber cada tipo de modelo quando ser usado. Algumas das forças dos círculos nesse processo envolvem que ele seja guiado pelos valores nomeados por todos, por deixar as pessoas dizerem o que elas querem, e isso cria um grupo de participação e traz oportunidades fortes das pessoas trabalharem em conjunto. Os círculos são flexíveis para prevenção e para intervenção. E eu vejo isso como uma das principais forças, porque as pessoas podem se acostumar com os círculos nas comunidades, e quando uma situação difícil acontece, eles estão preparados e prontos para um modelo semelhante, para criar a paz e a reparação. Os círculos são ah, moderações de grupos através de papéis iguais, então as pessoas têm que compartilhar. Quando elas compartilham uma coisa que é igual das outras, há um modelo ali, um objetivo comum, e isso tem que ser discutido com a comunidade. E, finalmente, as percepções e apoios comunitários e em comum são ricos, são diversos. Há muitas pessoas, mais pessoas do que estão no círculo, que podem trazer coisas novas, e isso traz uma diversidade de suporte que pode ser utilizado. Então, vamos pensar sobre as forças de uma conferência. Quais são elas? Certamente elas são muito flexíveis, tanto para conflitos quanto ofensas, e se a gente tiver um híbrido nesse espírito, eu pessoalmente acredito que essas forças vão ter grande flexibilidade para lidar com todos os problemas. Um conflito que é bastante facilitado e com uma conversa, diálogo, onde as pessoas estão envolvidas e que haja pessoas de suporte, no fim das contas, vai chegar ao entendimento dessa ofensa, e pode-se haver uma conversa que vai trazer muito mais do que pessoas que simplesmente sentam umas em frente à outra em silêncio. Em alguns casos, as pessoas que são vítimas precisam de meses e meses de preparação antes de conseguirem se sentir seguras e empoderadas para estarem no mesmo ambiente que o ofensor, e conseguir conversar com ela. Então, uma vez que essa preparação foi feita e está forte, a gente pode buscar uma força, porque a conversa, nesse sentido, vai ser com base em todas as conversas preparatórias e vai ser em todos aqueles novos desempenhos para quando a gente conseguir criar uma conferência, uma conversa adequada, e elas devem ser delineadas pelo momento de mudança. A gente tem que entender o que aconteceu, quem foi afetado, quais são os reparos, e essa sequência precisa ser criada para ajudar que as pessoas saiam do passado e atinjam uma vida diferente no futuro, para elas não ficarem presas no passado. E os limites desses modelos? Certamente há um desafio em fazer perguntas num modelo de círculo. Há uma conversa de paz que permeia, e é difícil você saber quando que uma pergunta vai aparecer. Então, algumas vezes, a voz da vítima pode ser menos central, e a gente tem que ouvir a todas as pessoas no círculo, e algumas pessoas, em alguns momentos, podem achar que a voz delas está sendo menos importante. A gente tem que cuidar com isso. A gente precisa de respostas diretas para que todos possam participar no círculo. E a discussão de valores podem, às vezes, ser muito longas, e a gente precisa orientar essa discussão. As conferências também têm seus próprios limites, elas ter foco, podem ter um foco muito estreito no indivíduo ou no incidente,
Pode haver problemas crônicos que nem sempre são abordados. Então, a gente, quando falo de causas raízes e de acompanhamentos, os antes e depois de uma situação de dano, às vezes uma conferência não tem tempo para lidar com tudo isso. E algumas vezes, algumas conferências que acontecem com mais frequência são mais fáceis de voltar a esses pontos. Os facilitadores, às vezes, podem ser muito diretivos. No meu treinamento, eu falo sobre não ser diretivo e ajudar as partes a se empoderarem durante uma conversa. E, finalmente, uma falta de diversidade e de sabedoria pode ser ruim, porque muitas pessoas podem entrar nessa discussão e, dito isso, não há motivo para uma conferência não seja usada, uma vez que todas as pessoas estão sendo orientadas. Então, para terminar esse PowerPoint, esses 5 pontos eu acredito que são os mais importantes para uma justiça restaurativa. Seria lidar com os danos antes e depois da situação, servir as vítimas nos seus próprios termos, ou seja, não servir a vítima simplesmente porque ela quer uma justiça criminal, mas servir a elas como se o serviço fosse só para ela. Manter um espaço para um diálogo profundo, com pessoas ouvindo profundamente, sendo ouvidas profundamente, compartilhando os seus pontos, dar suporte a um reparo holístico e envolver os recursos da comunidade. Eu peço desculpa, eu devia ter ido direto para o slide em português. Esses são temas realmente guiados por valores, eles respeitam o compasso. O compasso fala de respeito e de criação de relações e de reparações e de responsabilidade. Todas essas palavras que começam com RE, e eu acho que a maior parte das palavras com RE em inglês também são assim em português: reparo, recuperação, e elas têm um ponto e uma direção que criam integridade durante esse processo restaurativo e que, no fim das contas, une as pessoas para uma imagem como essa. Aqui nós temos a Senhora Justiça, com os seus símbolos ainda na sala, com a balança, com a espada. Isso não significa que eles não são importantes, eles são valores de igualdade, de objetividade, eles são importantes, mas algumas vezes eles são necessários. Mas a justiça restaurativa, às vezes, deixa eles de lado porque algo é mais importante, e o que é mais importante é as pessoas se conectarem entre si, se conectarem na zona do coração, para sentir que elas podem voltar para a comunidade mais restauradas, mais completas, mais envolvidas com o que elas vão fazer para as suas próprias vidas. Então, muito obrigado. E eu passo a palavra para você, Catarina, e para as respostas dos outros palestrantes. Bom, então, depois de ouvir o TED, é bom a gente poder dialogar sobre o que o TED traz com a Fernanda, com o Daniel, com a Marina, com a Petronella. E então, agora, a bola é com vocês, para a gente começar esse diálogo. E aí, para quem está junto com a gente nessa conversa, se quiserem deixar perguntas no chat também, aí a gente vai trazendo essas perguntas para a mesa. Quer que eu comece, Catarina? Por favor. Boa noite a todas e todos.
Obrigada, Catarina, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Sempre que um representante do judiciário quer dialogar com um grupo diversificado, a gente tem que destacar isso, né? E o diálogo nem sempre tem sido ideal entre academia e prática, e a gente precisa de ambos os lados melhorar e estreitar isso, e você está fazendo isso hoje, e por isso eu queria destacar, começar com esse destaque, né? Ted, I'm going to speak in Portuguese because I feel kind of bad to speak in English in my own country. But I'd just like you to know, to help the translation, I'm going to focus on a couple of things that you said about Eu só queria dizer que eu vou focar em algumas palavras, em algumas coisas que você falou sobre ambiente, ao invés de indivíduo, o entendimento de vitimização e de práticas de justiça e encontros reais entre pessoas, e então sobre ampliar esse círculo. Então, só para dar uma atualização do que eu vou falar, ok? Então, tiveram várias passagens na fala de Ted, eu estava aqui anotando e a cabeça vai borbulhando, né? Primeiro, dizer que, Ted, que a sua apresentação é extremamente didática. Eu acho muito difícil explicar o que é JR, né? Estudo JR há 15 anos e a cada ano fica mais difícil, a cada ano eu sei menos, né? Como dizer o que é. E eu acho que foi bem didático a apresentação. E aí eu queria destacar algumas coisas que Ted disse que me chamam a atenção e que tem, na minha opinião, relevância para o cenário nacional, né? Para o Brasil. Uma das coisas que ele falou foi sobre esse movimento sobre o movimento restaurativo ele ter se alargado do foco em pessoas e indivíduos para o foco em ambientes, né? Ele também falou muito conectado com isso sobre como o movimento restaurativo ele avançou no sentido de vez de focar na mudança de relações interpessoais, mas focar em mudança do sistema, né? Enxergar que há uma necessidade aí de ir além da relação, além dos conflitos interrelacionais e enxergar, e aí foi quando ele trouxe, por exemplo, a questão de justiça racial e etc. Né? Eu achei esses pontos todos interligados e muito importantes no nosso contexto, né? Mundo afora, isso aqui não é só no Brasil, mas mundo afora, a verdade é que ao longo dos anos foi construída uma vítima ideal da JR. Né? Na década de 70, o Nils Christie, que é muito citado na Justiça Restaurativa, apesar do primeiro texto dele não ter falado de JR, né? Mas é considerado um dos textos basilares, aquele Conflitos com Propriedade. E Nils Christie, na década de 70, ele já, né, estudando na área de vitimologia, ele disse, olha, existe uma ideia de vítima ideal, a gente idealiza a vítima, a gente tende a esquecer que o status de vítima e de ofensor são status socialmente construídos. E a nossa vítima ideal é a velhinha branca, né? Quando, na realidade, quando a gente vai para as estatísticas, a vítima ideal são os homens bêbados no bar. Né? Isso são as palavras de Nils Christie, para dizer o quê? Que a gente tem que desafiar essa ideia, esse imaginário popular do que é uma vítima ideal, de quem é que pode ter esse status de vítima e de quem é que pode ter esse status de ofensor. Né? Ocorre que a JR acabou, na minha opinião, entrando numa cilada, em muitos casos, quer dizer, ao longo da construção do movimento, a gente acabou entrando em algumas ciladas. E uma delas foi de uma construção, na minha opinião, de uma vítima ideal. Geralmente, quando a gente fala de processo restaurativo, de práticas restaurativas, a gente tem em mente uma vítima de carne e osso, desempoderada, né, que quer participar e quer falar, né, quer ser envolvida no seu próprio processo, né, que busca empatia, é uma vítima emocional, as necessidades dessa vítima giram em torno de emoção, de humores, de sentimentos, né, sempre a ideia de que é uma vítima de carne e osso, então, que foi vitimizada por um infrator específico. Então, por exemplo, a gente não vislumbra, geralmente, quando a gente fala de JR, a gente geralmente não vislumbra a vítima do Estado, né?
a gente não vislumbra aquele indivíduo vitimizado pelo Estado, como num país em que o nosso sistema penitenciário é declaradamente, né, se encontra declaradamente em estado de coisa inconstitucional, a gente não consegue, né, visualizar a vítima como esse morador do sistema, do sistema penitenciário, né? E isso tudo, né, quer dizer, o movimento restaurativo ele precisa seguir, e eu acho que foi o que eu extraí desse recado de Ted, quando ele falou da necessidade, né, de ir além do indivíduo para o ambiente, ir além do conflito interpessoal para o conflito mais sistêmico. O movimento restaurativo, especialmente nacional, ele precisa, e eu digo especialmente nacional, estou pensando aqui em termos da América Latina, né? Ele precisa seguir mais consciente dos racismos estruturais e institucionais, os classismos estruturais e institucionais que operam e vão continuar operando dentro de práticas ditas restaurativas, certamente quando implementadas dentro do sistema de justiça, né? Então, a gente tem que lembrar que existe esse desafio e que a JR não pode seguir sem encarar esse desafio, né? E depois a gente pode conversar aqui algumas ideias como, né? Mas a gente tem que pensar quem é o facilitador, a facilitação é feita de forma voluntária, ela é paga, né? Quem vai para a JR e quem é que vai para o processo comum? Quais são as partes que, né, acabam selecionadas para um ou para outro? São todas questões que a gente precisa enfrentar, né? Eu não quero dizer responder, mas enfrentar, conscientes de que o movimento restaurativo, especialmente em países desiguais como o nosso, precisa abrir o foco, como o Ted disse, abrir o foco de relações interpessoais para a mudança de sistemas, abrir o foco de indivíduos para ambientes, né? Uma outra coisa que Ted disse que eu queria destacar é que de fato, as etiquetas de vítima e infrator, né, como eu havia dito, essas etiquetas elas são socialmente construídas. Tem um texto de Felipe Freitas e Ana Flausina, que eu vou dizer só o título, e aí você já consegue imaginar o que é que vem. O título é assim, o paradoxo de... e aí eu esqueci o título. Paradoxo de... o paradoxal privilégio de ser vítima. Né? O paradoxal privilégio de ser vítima. Eu acho muito potente esse título, né? E aí, quem puder ler, o artigo está disponível na internet, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com essas etiquetas, né? Lembrar que são décadas de estudos de vitimização, de criminologia, que apontam para os mesmos resultados de que vítima e infrator, muito comumente, são a mesma população, né? E especialmente em países como o nosso e os países da América Latina de modo geral, do sul global de uma forma mais generalizada, é composta de comunidades, né, oprimidas, marginalizadas, e muitas vezes nessas comunidades a vítima de hoje foi o infrator de ontem e o infrator de ontem é a vítima de hoje, né? Então a gente não pode, e eu acho que esse é um dos convites que Ted faz, com esse reconhecimento de que a JR evoluiu, que ela está se tornando um mapa, ainda com a importância do compasso, mas que ela não é só um compasso. Eu acho que o recado aí que eu extraí, que eu queria destacar, pelo menos da minha leitura, é de que a gente precisa se desengessar no movimento restaurativo também. Porque, às vezes, a gente está pensando num paradigma diferente de resolução de conflitos, de administração de conflitos, mas é muito difícil essa mudança. E o que acaba? É como se as forças dos sistemas, seja o sistema judiciário, seja locais de trabalho, seja o sistema educacional, as escolas, a gente vai trabalhar sempre com forças que
traz a gente de volta para o modo antigo de pensar, para caixinhas, né, antigas e classificações antigas e assim por diante. Então, é importante reconhecer esse desenvolvimento do movimento restaurativo, de reconhecer que não basta ser o foco só no indivíduo, o foco só as etiquetas vítima e infrator muito bem delineadas, e aí Ted fez uma ressalva que eu acho muito importante: em determinados casos, a gente não pode também cometer um retrocesso. Então, quando a gente pensa em violência doméstica e justiça restaurativa, a vítima ela tem que ter o lugar dela de vítima garantida, né? Senão a gente vai cometer um retrocesso histórico, né, do movimento feminista, né, inclusive muito forte no nosso país, né? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Uma outra questão que o Ted falou, que ele falou de sair do foco, né, abrir o foco de conflitos, de danos para conflitos. Eu acho que esse é outro ponto importante. As práticas restaurativas, principalmente as dialogais, e por dialogar, como o próprio Ted disse, não significa um encontro ao vivo, cara a cara, né? O diálogo ele pode ocorrer de outras formas, mas principalmente por ser esse ambiente dialogal, por permitir esse diálogo, a gente consegue, na justiça restaurativa, ir além do conflito que está tipificado na denúncia. Então, o que a gente discute naquela sala, não é o fato típico, antijurídico e culpável do dia tal, né? O momento em que fulano de tal deu um tapa a esse crânio e isso ocorreu. É aberto o diálogo, é dado possibilidade de participação ativa das partes, de modo que a gente consegue uma coisa que o processo penal não tem espaço no processo penal, até porque, se a gente der muito espaço, vai ter notícias de crime a todo momento, né? E aí vão gerar várias denúncias, se a gente for ser bem técnico, né? Então, abrir o foco de danos para conflitos significa, muito importantemente, abrir a discussão para conflitos subjacentes que não cabem numa denúncia e que não cabem em discussões em audiência, né? Então, esse poder ir para a raiz, poder conversar e cavar, né? E já terminando, é muito importante, e aí eu acho, Ted, que esse seu recado é ainda mais importante no Brasil, o movimento restaurativo, que no começo estava muito ligado a encontro de vítima-ofensor, né? Então, as práticas restaurativas estavam muito conectadas, evoluíram. As práticas são muitas, as formas de se fazer justiça restaurativa são muitas. E no nosso país, o que pegou, e aí a gíria, eu não sei como é que vai ser traduzida, o que pegou foi círculos. E círculos podem funcionar sim, mas em alguns casos pode ser melhor outra prática. Então, acho que quando o TED nos lembra que não existe só mediação vítima-ofensor, que não existe só círculos, que não existe só conferências, é só para lembrar que a gente tem um mapa de possibilidades, né? E que em determinadas situações, por exemplo, eu vou voltar para a violência doméstica um pouco por conta das minhas pesquisas, mas talvez na violência doméstica, por exemplo, essa preferência por círculo não seja mais recomendado, né? Principalmente quando a gente pensa no patriarcalismo, no machismo, etc., inserido nas comunidades. Então, a gente tem que pensar isso tudo com cuidado, né? Eu acho que a JR ela convida a gente a tratar dos problemas das pessoas de uma forma mais caso a caso, que é algo que a gente não consegue fazer no sistema de justiça, né? Até porque seria humanamente impossível, né, agora a gente abrir mão de julgamento por lista e outras formas de tornar o sistema de justiça uma fábrica de produção de audiências e de sentenças, né? E aí, para terminar, Ted, o seu convite final, pelo menos o que eu quis escutar dele, é de que a gente precisa, com todas essas aberturas, né, esse broaden o conceito de victimization, né, broaden o conceito então essa coisa de ampliar
o alcance da justiça restaurativa, do movimento restaurativo, envolve também não só ampliar o círculo restaurativo nas práticas do dia a dia, mas o círculo que faz política de JR e o círculo que teoriza sobre JR. Esses círculos, eles estão muito apequenados e muito ilhados, né? Então, da mesma forma que se dialoga e que se advoga por círculos maiores nas práticas restaurativas, com a inclusão de mais pessoas nas práticas restaurativas, é importante a inclusão de mais atores nas discussões, nos desenhos de políticas públicas de justiça restaurativa. É preciso que esse círculo da teorização também seja aberto. Então, estou fazendo aqui também uma meia-culpa da academia, né? Então, critiquei no início a forma, né, a falta de diálogo que às vezes tem entre o judiciário e as universidades, ou entre o movimento restaurativo dentro do judiciário e o movimento restaurativo nas universidades, mas tem um problema das universidades também, que é se fechar na teorização, que exclui também vozes de quem faz JR e não somente estuda JR. A gente precisa ampliar, a gente precisa abrir esse círculo e realmente se dar as mãos para que o movimento ele não perca todas essas potencialidades que o TED trouxe. Ted, muitíssimo obrigado. It was great to hear you, and I hope to hear you again soon. Eu muito ressaltar, Fernanda, assim, que eu fico muito feliz de você citar o Felipe Freitas. Eu conheci o Felipe recentemente através da Samira Bueno, uma amiga, uma pessoa muito querida, enfim, que eu também conheci através do... Você está sem áudio, Catarina. Agora eu liguei de novo. Então, o que eu estava falando é que eu conheci o Felipe pela Samira Bueno, uma amiga, uma colega de IVFP, e participei de um evento com o Felipe recentemente. A fala do Felipe é muito importante para o movimento restaurativo, muito importante para a gente ter a noção do nosso sistema de justiça. Enfim, a gente não pode passar ao largo desse tema. A gente não pode continuar debatendo reforma do sistema criminal ou justiça restaurativa ou o que quer que seja, sem passar pela fala do Felipe, que se expressa tão bem, que tem ideias tão claras sobre como está funcionando o nosso sistema, né? E agora vamos continuar, né? Pode ser? Claro. Aí faz academia, aí talvez uma outra experiência mais prática, e depois aí Marina e Daniel. Bom, eu também primeiro quero agradecer. Catarina, eu acho que eu sempre digo isso, eu aprendi muitíssimo. Para quem não sabe, fique sabendo que a Catarina e eu nos encontramos na Itália, num curso de uma formação do Fórum Europeu de Justiça Restaurativa, e aí uma semana costurando possibilidades de justiça restaurativa teve como fim e encaminhamento que eu fiquei morando na casa da Catarina durante mais de ano, uma semana por segunda a quinta, ao longo de um ano para aplicar isso que a gente estava aprendendo na Itália. Então, meu profundo agradecimento por essa ousadia de você abrir as suas diversas casas para eu poder aprender muito. E numa dessas conversas eu também tive o primeiro contato com o TED, e eu, na verdade, queria focar, talvez, 3 coisas que me ficaram a partir dessa conversa do TED. Meados do ano passado, eu fui convidada para escrever um verbete para um dicionário de cultura de paz. E coube a mim escrever sobre arrependimento. E no início eu pensei, nossa, o que é isso? Mas agora, ouvindo o TED, eu voltei a essa reflexão, topei o desafio, saiu um verbete de arrependimento e aprendi que... não, voltando primeiro,
a justiça restaurativa, quando eu escuto o Ted falar, eu penso, nossa, é muita transformação. E quase que todos os atores que estão envolvidos na justiça restaurativa, eu falo agora do sistema de justiça, mas também dos municípios, é como que uma conversão. E quando eu escrevi o verbete, eu aprendi que não é suficiente a gente se arrepender se não tem conversão. Precisamos mudar de rota. Então, às vezes eu acho que às vezes a gente encontra pessoas no âmbito da justiça restaurativa que se arrependem, mas ainda não fizeram a conversão. E outros fizeram a conversão, mas ainda não se arrependeram. Então, eu acho que é uma mudança tão profunda de todos os fazeres até agora, que é realmente muito difícil. E quando acontece, é quase um milagre. E aí eu penso, milagre é aquilo que Hannah Arendt descreve como quando o curso natural das coisas se interrompe. E nesse sentido, então, eu acho que essa conversão à justiça restaurativa, que vem de um verdadeiro arrependimento, também dos profissionais do sistema, porque entenderam que talvez deram respostas que poderiam ser muito melhores, respostas que causam muito sofrimento, porque a justiça criminal faz isso, causa muito sofrimento ao ofensor e causa pouco conforto à vítima. Então, isso eu acho que é uma tensão que pode ser enormemente criativa, mas que também é muito difícil de suportar. E o mesmo acontece, acho eu, para os facilitadores, que precisam aguentar essa tensão, porque a comunidade quer uma coisa, vítima precisa de uma coisa, ofensor tem outra necessidade, o sistema ainda se impõe com as suas próprias necessidades, que talvez não tenham muito a ver com esses atores principais. E aí eu chego então, quem é a vítima? O Ted falou isso muito bem, eu acho, porque muitas vezes os ofensores são vítima e se consideram vítima, mas não são reconhecidos como vítimas. Então, isso também é uma contradição muito grande para quem é facilitador, eu acho, ou uma outra tensão, vamos dizer assim, uma outra tensão para quem é facilitador, porque na medida em que você vai entrando mais profundamente na confiança dos ofensores, e posso testemunhar aqui de alguns trabalhos de preparação para a justiça restaurativa em alguns presídios, todas as pessoas ali, quase todos, se consideram vítimas. Então, como justiça restaurativa, como lidar, se justiça restaurativa é para as vítimas, como tratamos dessas vítimas que são os ofensores? Isso é uma segunda reflexão. E, obviamente, então, chegando à questão do encarceramento, que é uma chaga para o Brasil, eu acho esse encarceramento em massa, o encarceramento seletivo, com um viés racista, né? 76% são jovens, e 76% dos jovens encarcerados são negros, então está clarissimamente que ali tem um viés racista, quer dizer, isso se expressa nessa violência da situação carcerária que nós temos, então, obviamente, é uma fábrica de vítimas, uma fábrica do Estado que produz vítimas, e como, enquanto justiça restaurativa, então, enquanto movimento de justiça restaurativa, que aí sim precisa
da comunidade, que precisa dos protagonistas do caso e que precisa do sistema de justiça. Como construirmos algo justo nessa situação? Talvez mais questões assim, mas só voltando, central para mim no último ano, pensando muito, não só dentro do sistema criminal, mas também do sistema criminal, é a questão da vítima, de todas as que se sentem vítimas, todas as pessoas que se sentem vítimas. E isso, para mim, nesse momento, é um convite muito grande de pensar como podemos ser justo a todas essas vítimas. Talvez eu pare por aí, fecho o microfone, colegas. Posso falar? Daniel, você vai ficar por último, já que a gente está falando aqui de machismo e etc. As mulheres falam primeiro aqui. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com tanta gente querida, com tanta gente que eu respeito. Catarina, incrível o seu convite. Você é uma pessoa que a gente sabe que está fazendo uma super diferença no campo da justiça criminal, dentro do sistema de justiça, e a gente sabe o quanto é desafiante fazer essa diferença, né? Quer dizer, realmente pensar na justiça restaurativa dentro do sistema de justiça, com casos que não são necessariamente só da Juizado Especial Criminal. Então, acho que, assim, você é uma pessoa que é uma referência para a gente, de uma pessoa que tem coragem e que também está o tempo inteiro se questionando e pensando e refletindo do seu lugar, né, qual que é a sua posição, qual é o seu papel como juíza. E acho que, assim, esse encontro de hoje, ele reflete muito esse seu desejo, né, de ampliar essa conversa e trazer uma discussão com atores que estão pensando e olhando e acreditando na justiça restaurativa, mas sem perder de vista um olhar crítico e as perguntas que precisam ser feitas, as reflexões que precisam ser realizadas, né? Então, acho que é isso, assim, você está nessa direção e é uma alegria estar aqui com você. A Nelly é a minha mestra, então, assim, eu aprendi justiça restaurativa com ela, então estar do lado dela é sempre incrível. O Daniel é um baita de um parceiro, advogado querido, que a gente tem aí em vários frontes, não só da justiça restaurativa, mas do sistema de justiça criminal, olhando para as audiências de custódia. E a Fernanda, que a gente já trocou tanto e a gente veio se conhecer agora, né, Fernanda? Que é uma alegria também. Ted, muito obrigada. Acho que a Fernanda foi precisa no sentido de como você traz com muita clareza e muita objetividade, né? Assim, um tema que é tão delicado e tão cheio de nuances, assim. E eu acho que quando você traz, né, esse movimento que vai, né, que vai se expandindo, que vai se repensando, é super importante. Gostei muito das reflexões que a Fernanda e a Nelly fizeram. Eu acho que a Fernanda, quando ela fala, né, dessa mudança das relações interpessoais, mas para uma expansão maior, olhando para a questão do contexto e do ambiente, sem dúvida nenhuma, me parece que isso é o tema central quando a gente está falando de justiça, de justiça restaurativa no Brasil, de justiça criminal no Brasil, né? Num país que é marcado pela violência estrutural, pela desigualdade, pelo racismo, pelo classismo, enfim, por questões que nos atravessam o tempo inteiro quando a gente está pensando em justiça criminal. E aí, nesse sentido, né, acho que quando a Nelly traz a questão, né, da vítima, daquela pessoa que está presa, encarcerada e que também se sente vítima, é isso, quer dizer, de fato essa pessoa ela é uma vítima, porque ela é uma vítima porque durante a sua trajetória de vida ela teve, né, uma ausência tremenda do Estado, né, o Estado se fez presente na vida dela no momento para prender e para punir, e quando ela entra dentro de um sistema prisional, ela é absolutamente, então esse Estado de novo some, se torna ausente, porque nós temos um sistema prisional absolutamente falido, e ela está sofrendo uma pena, né, muitas vezes uma pena antecipada, porque a gente tem uma maioria, e mais de 40% de pessoas que estão presas são presos provisórios, e ela está sofrendo, de fato, uma violência do Estado ao ter a sua liberdade restringida. Então, de fato, eu acho que quando a Fernanda traz essa perspectiva de que a gente precisa pensar nessa oscilação entre vítima e ofensor, eu acho que o Ted traz isso. Eu tive a oportunidade de ler também um trabalho dele
ontem, aonde ele fala isso, quer dizer, o cuidado da gente não rotular, né? Porque esses lugares eles estão o tempo inteiro se alternando. E no Brasil, né, as vítimas e os ofensores, eles estão extremamente identificados, e a gente sabe que tem uma discussão aí super importante marcada, né, pelo racismo e todas as questões que a gente já vem trazendo aqui nessa conversa. Então, acho que isso é super importante. E aí, nessa perspectiva, eu queria só fazer uma provocação, uma reflexão para escutar um pouco a experiência do TED, que tem uma experiência tão grande, que é quando você fala, né, que a gente tem que ampliar e que a gente tem que sair só das questões que estão relacionadas àquele conflito concreto, né, das relações interpessoais e etc., mas que a gente tem que olhar para as questões que levaram a essa situação, e que aí a gente tem que pensar como que a gente endereça isso, como que a gente endereça isso quando essas questões são questões estruturais, né? Então, como que a gente cuida disso? Qual é essa experiência que você pode nos compartilhar, de forma a pensar como que a gente começa a pensar com mais força nisso no Brasil? Porque eu acho que a gente ainda tem acho que a gente ainda corre o risco de termos uma justiça restaurativa que não esteja dialogando para essas questões que são estruturais, e aí a gente não vai estar realmente fazendo uma justiça que está olhando para os conflitos que são a base, né, de um país que tem um encarceramento em massa, que tem altos índices de criminalidade, etc. Então, assim, como que a gente cuida disso? Eu acho que a Nelly fala muito disso, também a partir de pensar como que você articula a rede de garantias, de apoio. Então, assim, mas eu queria entender um pouquinho como que vocês têm dialogado com isso, já que você trouxe essa questão na sua fala. Acho que era isso. Obrigada. Bom, então agora sobra para mim, né? Literalmente sobra, né? Vocês acabaram esgotando os pontos centrais aqui das discussões, mas antes de eu fazer aqui um pequeno comentário, mais uma vez agradecer o convite da Catarina, um prazer enorme estar aqui com vocês. Comecei esse diálogo com a Catarina já tem alguns anos, e desde então a gente conseguiu manter esse diálogo ativo, e para mim isso é uma grande alegria. Também mando meu abraço para o TED, foi ótimo escutar. Como disse a Fernanda, né, foi uma fala muito clara, e às vezes eu tenho também, Fernanda, uma inveja tremenda dessa forma didática e clara de falar sobre esse tema tão complexo, né? Marina, Fernanda, Nelly, 3 grandes parceiras aqui desse tema e de vida já, e até uma continuação da observação da Marina, né, que eu fiquei por último, e acho que esse painel ele é um pouco ilustrativo também, de um modo geral, sobre o público que vem discutir esse tema, né? Em diversos seminários, não só no âmbito acadêmico, mas também nos âmbitos das instituições do sistema de justiça, nitidamente um público, na sua imensa maioria, feminino, né? E isso é uma coisa bastante curiosa em relação à restaurativa, pelo menos aqui no Brasil. Enquanto o Ted falava e vocês faziam os seus comentários, eu voltei, eu estava até com um livro na mão aqui da nossa mestra, a professora Vera Andrade, né? E eu volto sempre à mesma discussão, é uma coisa já batida, às vezes até parece que a gente não muda o disco, né? Mas a falência da justiça criminal é uma coisa que ninguém mais discute, né? Porque não precisa mais debater. A justiça criminal já faliu há muito tempo, né? As pessoas é que ainda não acordaram para essa realidade. Talvez não muito pelas suas premissas, mas pela sua forma de operacionalização e, sobretudo, pelos seus resultados. E me parece muito
que a restaurativa, pelo menos desde o meu ponto de vista, né, ela tem uma importância central a partir dessa perspectiva, sobretudo por demonstrar, por construir um discurso anti-hegemônico em termos de responsabilização e de punição. E aqui é o ponto da fala do Ted que eu gostaria de destacar, né, que é possível, sim, pensar em maior responsabilização, em maior apoio às pessoas que precisam de apoio dentro de um sistema de justiça. E o ponto que eu sempre me pego perguntando nesses momentos, na verdade são 2 pontos, né? Primeiro, na linha do que disse o Ted, né? Como é possível demonstrar para as pessoas que não têm essa proximidade muito grande com a restaurativa, de que a restaurativa não é um sistema de justiça soft, não é um sistema brando de justiça. Mas para isso, talvez a gente tenha que fazer um exercício anterior, que é um exercício de tornar a restaurativa mais conhecida do público geral. E esse talvez seja um desafio central e que não é exclusividade brasileira, isso é importante de destacar. Talvez, bom, tem muitas explicações possíveis, né, em relação à dificuldade de torná-la mais conhecida. O fato da justiça criminal, tal como a gente conhece hoje, ter o quê? 250 anos, mais ou menos, fora o grande projeto oriundo lá do início dos tribunais de Santo Ofício da Inquisição, mais de 700, 800 anos. É difícil de romper com esse paradigma de que a justiça só se faz com a dor, a justiça só se faz com a punição e, sobretudo, com punição severa. Especialmente no caso do Brasil, né, que, como vocês 3 destacaram, é atravessado, né, por desigualdades de todos os âmbitos estruturais e que também é marcada por uma violência urbana e social tremenda, tanto entre os próprios cidadãos quanto, fundamentalmente, né, do próprio Estado em relação aos cidadãos. Como é possível, então, romper com esse paradigma? Não sei, não tenho a resposta. É um pouco difícil de ter essa perspectiva. Mas muita coisa passa, na minha percepção, pela educação, né? E aqui eu não estou falando em educação de escolas, eu estou falando enfim, de crianças, jovens, eu estou falando mesmo de educação jurídica, né? O atravessamento de novas perspectivas de resolução de conflitos nas faculdades de direito, ponto número 1, é fundamental. Ponto número 2, a credibilidade das pesquisas acadêmicas não pode entrar nesse vácuo obscurantista de reducionismo em relação à ciência. O que se faz em termos de pesquisa jurídica é ciência, e muitas vezes ciência de altíssimo nível. Portanto, o que se produz em termos de pesquisas na área da justiça criminal não podem ser negligenciadas, né? Não pode ser negligenciado, especialmente por demonstrar com dados, né? E aí vocês falaram dos textos do Felipe Freitas, e acho que não só o Felipe, mas uma série de outros pesquisadores e pesquisadoras brasileiras estão demonstrando todos os anos, né, os grandes problemas da sociedade brasileira que são potencializados na justiça criminal aqui no Brasil. Em um período em que a gente só vai abandonar esse modelo de isolamento por conta da ciência, né, em que a ciência finalmente está recuperando o seu papel, que, na minha opinião, nunca foi perdido, mas, de um modo geral, as pessoas esquecem, né, da importância da ciência na nossa vida. Esquecer do que se produz na academia,
né, e ignorar como se fossem pesquisas produzidas de forma... Qual a palavra que está me fugindo a palavra aqui? Como se fossem pesquisas desinteressadas, né? É uma coisa que é digna de nota. E talvez o mais importante é perceber que quando a pessoa se forma na faculdade de Direito e inicia uma carreira jurídica, talvez aí é que tenha que começar o processo de educação. Ou o processo de reeducação constante desses atores jurídicos. O fato de iniciar uma banca de advocacia ou de ser aprovado num concurso público não desonera a pessoa de se dar conta do que ela está fazendo, né, e de gerando na vida dos outros, na vida de terceiros. E essa formação contínua, ela tem que ser vista não como uma obrigação, não como uma meta institucional a ser cumprida ano após ano, mas algo que constitui o próprio trabalho dessas pessoas, até porque é um trabalho que tem um interesse público absolutamente relevante. Esses mecanismos que existem hoje para formação e reformação dos atores jurídicos talvez sejam centrais nesse processo de tornar a restaurativa mais conhecida e, sobretudo, discutir os âmbitos de aplicação da justiça restaurativa a partir da nossa própria legislação. Nós temos aí um manancial interessantíssimo de leis que, apesar de nenhuma delas prever expressamente a justiça restaurativa, nós temos janelas de oportunidades legais que nos permitem trabalhar com isso, né? Eu não conheço, e aqui, já que nós estamos num encontro promovido pela AMB, eu não conheço nenhum dispositivo legal que proíba as pessoas de participarem de encontros restaurativos, em primeiro lugar. Segundo, mesmo que a pessoa participe de um encontro restaurativo que não tenha contato com o processo, se as informações chegam ao processo e o local onde a pessoa participou daquele processo restaurativo possui um mínimo de credibilidade, no mínimo a gente tem aí um artigo 66 do Código Penal que permite uma aplicação, né, de uma atenuante, de uma redução de pena ou qualquer outra coisa, pelo menos que reconheça, né, o que foi feito no âmbito daquele caso, né? O artigo 66, coitado, né? A ovelha negra do Código Penal, ninguém lembra daquele artigo. Mas se fosse um artigo para uma agravante genérica, aí eu tenho minhas dúvidas se não seria talvez o artigo mais usado do Código Penal. Porque, obviamente, como eu disse antes, nós somos educados dessa forma. Somos educados a pensar na punição como a única forma de justiça possível, sobretudo para crimes graves. E para nós mesmos que trabalhamos, pesquisamos com restaurativa, é difícil de se dissociar disso. Como pensar em justiça para casos graves que não envolvam uma punição severa? Aliás, isso é possível? Eu me pergunto às vezes se isso realmente é possível. E quando eu estou quase respondendo que sim, aí volta, né? E a gente pensa que não, e vai para os livros e conversa com as pessoas para tentar entender o impacto dessa ideia de um sistema de justiça que é réu-cêntrico, né? Nós fomos educados a pensar no réu o tempo inteiro, né? E desde o começo as pessoas se preocupam muito mais em modificar o caráter e a personalidade do réu por meio da punição do que qualquer outra coisa, né, que envolva o próprio réu. Mas esse modus operandi réu-cêntrico, ele muitas vezes nos bloqueia e não nos permite pensar um pouco além dessa questão, né? E muitas vezes o fato de sermos réu-cêntricos faz com que a gente não perceba o papel que pode ser exercido justamente pelas vítimas. A simples presença da vítima na frente do réu, desde que o réu, obviamente, não seja um psicopata, não seja, né, uma pessoa completamente dissociada de qualquer nível de empatia, a simples presença da vítima tem um potencial enorme
né, de causar impacto no réu. E muitas vezes tudo que o sistema de justiça criminal faz é evitar que essas pessoas se encontrem. Inclusive há uma sala em grande parte dos foros, né, uma sala para a vítima ficar esperando, para ela não se encontrar com o réu. Quando a vítima vai falar, pede-se que o réu se ausente da sala, porque ela não quer falar na frente do réu. E, obviamente, isso depende muito, né? Cada caso é um caso, né? A gente tem que respeitar também as decisões de cada pessoa. Mas o sistema de justiça criminal, ele é próprio para evitar os encontros, né? E talvez o grande trunfo da restaurativa seja propor o contrário, seja prever o contrário, seja romper com esse centro gravitacional em torno do réu, que vai dividir espaço, então, com a vítima, e às vezes até a força de gravidade da vítima vai ser maior do que a força do réu, e aí se passa a perceber que a justiça criminal, ela, né, se tiver as influências restaurativas, ela pode passar, então, a ter outros olhares. E aqui a contribuição do TED foi muito interessante, de trazer a ideia de que é possível um sistema de elevada responsabilização combinada com apoio, com suporte, né, para as pessoas envolvidas. E o fato da gente reconhecer ou trazer a vítima para dentro do processo não significa dar-lhe carta branca, porque a vítima não está ali para dizer que ela quer ver o réu trucidado ou com uma pena elevadíssima, ou, né, qualquer coisa do tipo. Não é essa a questão. A grande questão de trazer a vítima para dentro do processo, ou para um encontro com o réu, envolve justamente as possibilidades de percepção de que essa nossa equação moderna de que crime é igual a castigo, ela pode ser reconstruída. Nem sempre crime deve ser igual a castigo. O que a gente tem que perceber é que se a gente traz a vítima e o réu e o ofensor, enfim, para se encontrar, a gente pode construir novas possibilidades de compreensão da própria realidade. A gente pode construir um mecanismo que rompe com a ideia de que as pessoas precisam ser punidas para a construção, para que haja justiça, para que elas mesmas possam construir a justiça. E aí é que entra o rompimento com a ideia de impunidade. As pessoas têm o hábito de acreditar que, pelo simples fato da restaurativa ser um sistema de diálogo, ser um sistema em que as pessoas vão falar e as outras vão ouvir, significa que há um grande potencial de que aquele ofensor dê um tapinha nas costas da vítima, peça desculpas e está tudo resolvido. Só que muito, por exemplo, a própria Nelly e a Marina, que conhecem a prática da restaurativa muito mais do que eu, sabem muito bem que até chegar nesse ponto final do encontro, né, a intensidade do que acontece naquele encontro possivelmente é muito mais forte, muito mais impactante do que qualquer pena de prisão. E a gente sabe muito bem que, mesmo que as prisões estejam nas condições que estão aqui no Brasil, o que nós temos não é uma simples punição, né? Não são pessoas sendo punidas, não são pessoas tendo sua liberdade privada, são pessoas tendo sim, muito mais do que a dignidade roubada, são pessoas tendo o seu próprio direito de serem humanos, negligenciado ou furtado, né? Então, o fato da restaurativa poder ser exatamente algo distinto da justiça criminal,
e que atribui às próprias pessoas a possibilidade de construir a justiça, desde o meu ponto de vista, né, pode ser um grande meio para romper com essa ideia de que crime necessariamente tem que levar a castigo, e castigo severo, e, sobretudo, romper com a ideia de que a justiça restaurativa é sinônimo de impunidade. Desculpem ter me excedido, mas, de fato, as falas do TED de todas vocês me conduziram a fazer muitas anotações, que foi muito bom mesmo. Obrigado, pessoal. Bom, a Nelly nos diz que é muita transformação, e é mesmo, é muita transformação. Então, a gente vai pensando em cada passinho que a gente vai dando, né? Porque se a gente olhar só lá para o final, a gente acha que não vai chegar lá. E aí o Daniel pergunta, é possível? Eu acho que aqui todos nós acreditamos que é possível. De alguma forma, nós acreditamos que é possível, senão não estaríamos aqui, né? Senão a gente não estaria perdendo 2 horas do nosso dia com esse diálogo. Então, acreditamos que é possível, sim. E aí, então, Ted, agora eu volto a palavra a você, para que você reflita, principalmente em relação ao que a Marina traz, e em relação ao que a gente, daqui do nosso lado, traz em relação à justiça restaurativa. Obrigado. Thank you. Obrigado. Eu acho que eu gostaria de responder principalmente a Fernanda, porque ela levantou alguns pontos sobre a complexidade dessa ampliação. E uma coisa que eu percebi é que nesses contínuos, geralmente um lado é mais velho e o outro é mais novo. Em outras palavras, um lado do contínuo representa a justiça restaurativa, como ela foi desenvolvida nos anos 80 ou 90, e o outro lado do contínuo representa o que surgiu nos últimos 20 anos e o que está sendo a mais. Então, eu acho que é importante olhar para esses contínuos e prestar atenção a ambos e dar a eles a oportunidade de coexistir. O que nós temos é o novo e o velho precisando conviver em conjunto dentro dessa família da justiça restaurativa. E isso traz dores nesse crescimento, mas isso também traz melhores oportunidades de ajuste a esse ampliamento, a ampliar essa justiça restaurativa para ser transformadora para toda a sociedade. Então, eu espero que todos que estão ouvindo esse webinar entendam que o contínuo, no fim das contas, tem um fim, que é abraçar o novo. Nós queremos abraçar o fato de que os sistemas precisam mudar, abraçar esse fato de que o ofensor precisa de uma defesa e abraçar o fato de que a prevenção crescente faz mais sentido do que esperar e reagir. Mas, ao mesmo tempo, nós não queremos desistir dos aspectos originais e autênticos da justiça restaurativa, que começou 40 anos atrás, porque essa forma original e antiga nos leva de volta ao contexto e nos leva de volta aos valores, aos pontos centrais que são informar, que nos formam todo o resto. Então, se a gente quer ser revolucionário num nível mais amplo, a gente não pode esquecer que ainda precisamos ter respeito às relações e responsabilidade para dar base para essa revolução. Isso tem que ser prestado atenção, porque é muito fácil você querer ir para uma revolução sem criar relações.
Vânia Davis, que escreveu o livro sobre justiça restauradora, ela fala sobre a África e o objetivo é combinar com o que está relacionado ao legado. O legado sempre dá uma atenção a pessoas específicas e novas relações e pessoas que têm background genuínos de vitimização, e que a Fernanda está aqui falando sobre o livro. E o legado é o que eu diria a versão original da justiça restaurativa. Mas esse legado tem que lidar com o legado do guerreiro, aquele de olhar para um sistema mais amplo, as mudanças de políticas. E quando eu uso a palavra ambiente, eu penso principalmente sobre comunidades específicas, mas nós podemos pensar no local, na cidade, para um nível nacional, se a gente quiser pensar em mudanças de políticas, tudo isso é aplicável de maneiras em que nós podemos sempre ter a intenção de lidar com o grande e o pequeno, o novo e o velho, a revolução e as relações reais. E isso eu acho que é o que a justiça restaurativa traz ao mundo. Ninguém deixar de tratar os indivíduos com respeito e criar pontes de relacionamento, mesmo que sejam inimigos. Então, a gente tem uma tarefa grande aqui, que é lidar com tudo isso, mas eu acho que é uma maneira verdadeira de fazer com que todos tenham um lugar à mesa. Algumas pessoas vão continuar com programas, umas vão continuar com círculos, outras vão continuar com o sistema de justiça, umas vão continuar trabalhando nas escolas, outras vão querer mudanças de políticas. E nós sabemos, com exemplos do mundo todo, que a justiça restaurativa pode transformar vilas inteiras ou inimigos de vida. Então, esses são alguns dos meus pensamentos, e eu acho que a última coisa que eu quero falar é que, como seres humanos, nós somos todos vítimas e ofensores. Nós temos solidariedade com todos que cometem danos e com pessoas que sofreram danos, porque nós todos temos experiências pessoais e, por causa dessa solidariedade, nós podemos entender a linguagem da vítima e do ofensor quando nós trabalhamos com pessoas. E eu não preciso nem usar essas palavras durante o trabalho, mas é importante lembrar que todos nós somos vítimas e ofensores. E isso cria as conexões que eu falei mais cedo. As conexões que nos ligam com empatia, com a nossa honestidade, com a nossa propriedade, com as práticas. E, no fim das contas, todos nós precisamos andar e falar e continuar em movimento. Então, obrigado a todos. Então, eu vou abrir novamente espaço para os nossos ilustres convidados. Na ordem que vocês falaram mesmo, para nós nos despedir, porque o nosso tempo está se esgotando, passou rapidinho. Então, Fernanda. Obrigada, Catarina. Só uma pequeno destaque aí. Acabou que destacou o nome de Felipe Freitas, né? Mas o artigo que eu mencionei é em coautoria com Ana Flausina, só para não cair no erro de destacar o homem da coautoria. Tá? Ted, thank you very much for being here with us. Ted, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu realmente aprendi muito. E, como um pensamento final, eu só queria dizer que é muito interessante a maneira como você colocou essa questão do novo e o velho, e o que eu acho que complica ainda mais no Brasil, muitas das coisas que são mais velhas são novas.
Então, esse tipo de quebra-cabeça precisa ser resolvido, mas eu concordo com você que precisa haver essa mistura. Então, muito obrigada e eu espero encontrar você pessoalmente brevemente para que a gente possa ter mais outras discussões. Companheiras de mesa virtual, né, Marina, né, que né, é muito modesta nas suas falas, mas que teve um papel muito importante de coordenação de um movimento né, de supervisão da legislação e de que caminhos a legislação processual penal e etc. ia tomar em termos de justiça restaurativa, sem maiores detalhes, mas a luta de Marina é diária, né? Que isso fique destacado. Nelly, que todo mundo fala que é a freira da JR, e eu digo que é a freira que toma cerveja, né? Com quem eu já pude brindar. É um prazer, eu sempre aprendo muito, 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 desde o dia que a gente se conheceu na Bélgica. Pelo visto, e aí eu acho que isso, e aí eu encerro com isso aqui, pelo visto a gente realmente está precisando se encontrar mais, né? Catarina conheceu Nelly na Itália, eu conheci Petronella na Bélgica, eu só conheço a Chute graças a um orientador em comum belga. Estamos precisando nos encontrar mais e dar as mãos aqui no Sul Global. Muito obrigada, Catarina. Um beijo, um abraço grande a todos, já que virtualmente não tem nenhum perigo. Obrigada, Fernanda. Petronella. Então, Ted, eu também fiquei com o novo e o velho, e ressaltando que o que é velho, talvez em seus lugares, é ainda novíssimo aqui. E também tem uma pressão do mais novo ainda. Então, talvez esses tempos são mais curtos. Mas eu vou refletir sobre isso. Eu também achei interessante essa conclusão e eu quero pensar mais sobre isso. E com isso, colegas da JR, obrigada. E até uma próxima. O presencial faz falta, né? Mas, ok, vamos no virtual. E obrigada a quem está na sala, né? Quase 60 pessoas. Realmente, gratidão. E tem pessoas do projeto que a gente está trabalhando, então, quem sabe, em algum momento também a gente pode retomar essas reflexões aqui. Marina? Obrigada, Nelly. Ted, muito obrigada. Acho que é uma grande oportunidade a gente ter essa conversa. Pena que passou tão rápido. Uma vontade de ficar aí bastante tempo dialogando, refletindo e compartilhando, né, do seu conhecimento, da sua experiência. Eu também fico muito feliz com a oportunidade de fazer essa conversa com vocês. Acho que, Nelly, o olho no olho faz muita falta. Ao mesmo tempo, a gente certamente tem um monte de gente aqui de vários lugares do país, então a gente também tem essa possibilidade de nos conectarmos, né, com tanta facilidade, e acho que esse é um dos achados que a gente encontrou durante esse momento tão terrível que a gente está vivendo. Pelo menos a gente está conseguindo se encontrar na rede, né? Então, acho que esse é uma oportunidade também. E acho que é isso, assim, acho que pensar como que a gente está o tempo inteiro encontrando esses espaços de reflexão. Ontem eu li um texto incrível que a Nelly me compartilhou comigo, era um compêndio de artigos, eu não vou me lembrar o nome agora, mas trazia esse conceito de sulear, né, do Paulo Freire, que na verdade não é do Paulo Freire, que eu não conhecia e que eu achei lindo, que é um pouco assim como que a gente traz isso também, né? Como que a gente tem uma perspectiva do sulear a justiça restaurativa, de como a gente enxerga as questões que estão postas né, a respeito de um país que é tão atravessado, né, por essas questões todas que a gente trouxe da violência estrutural e tal, então que a gente possa sulear juntos, né, assim, Fernanda, quando você traz essa perspectiva do Sul Global, assim, que a gente possa e fazendo essa troca também, né, com quem está aí experimentando isso em outros lugares, em outros
em outras perspectivas, assim, acho que isso é muito rico. Eu acho até que eu vi, acho que a Paloma, que entrou aqui, que acho que é responsável pela organização desse compêndio, incrível, assim, que eu fiquei com vontade de ler tudo de uma vez só. Então, obrigada, muito bom. Obrigada, Catarina, pelo convite. Eu também vou na mesma linha de agradecer o convite da Catarina mais uma vez, dizer que é sempre muito bom dialogar com vocês, e foi ótimo também ter escutado o TED e a sua intervenção, mais uma vez, né, muito clara e muito objetiva sobre o que é isso da restaurativa, né? E já que todo mundo falou de novo e de velho, né, fiquei pensando aqui que muitas vezes é difícil pensar em termos cronológicos, né, o que veio antes, se é o ovo ou a galinha, se é um sistema de punição tal como a gente conhece, ou se é um sistema de diálogo como a gente quer conhecer. O que, de todo modo, o que eu, aproveitando esse espaço aqui da AMB, né, o que seria muito interessante seria nós podermos perceber o uso da restaurativa com esse novo olhar, né? De nada vai adiantar todo esse trabalho que é feito pela sociedade civil, por membros do judiciário, por membros da academia, se esse novo for aplicado, for pensado desde aquela cabeça que está sempre fixada lá no velho, né? Naquela velha forma de enxergar as coisas, naquela velha forma de querer encontrar soluções mágicas para problemas, soluções simples para problemas complexos, de imaginar que pessoas são seres que podem ser definidos a partir de dois polos opostos, como se fossem coisas, como se fossem seres, né, que só podem ser bons ou maus, culpados ou inocentes, e que não podem ter, no meio disso tudo, né, nuances, não podem ter dias ruins, não podem ter dias bons, e que não possam ter, então, diferentes perspectivas sobre o próprio mundo. Enxergar o novo com os olhos do novo talvez seja o nosso grande desafio em termos de restaurativa, né? Não abandonar completamente, porque isso também não é bem o foco, mas compreender que esse velho reocentrismo, ele tem sim um lugar muito importante no sistema de justiça criminal tradicional, no direito, na teoria do direito penal moderno, que é esse que a gente lida diariamente na justiça criminal. Mas que se a gente quer construir algo novo, algo diferente, né, algo que não seja um mar de desencontros, um mar de vítimas sem amparo. Esses tempos até falei para uma repórter que o Brasil tem um exército de vítimas desamparadas, e no sentido metafórico, mas também literal do termo, né? Se a gente não se der conta disso e não construir o novo a partir do novo, de novos olhares, é provável que a justiça restaurativa tenha o mesmo lugar que muitas reformas penais já tiveram e que não nos conduziram a grandes inovações, em que pese sempre foram muito bem saudadas na época das suas implementações. Então, para eu não deixar de falar de novo de velho, queria só fazer esse registro final aqui e agradecer mais uma vez por ter tido a oportunidade ímpar de aprender com todas vocês. Muito obrigado. Bom, eu tenho uma amiga muito querida, muito, muito querida mesmo, com quem eu aprendi desde novinha que o importante não é só saber, é saber o telefone de quem sabe. E nesses dias mais modernos, ter o e-mail de quem sabe. Então, eu queria agradecer demais o TED, porque eu procurei o e-mail de quem sabe há vários anos atrás e fui atendida. Petronella, Marina, Fernanda, muito obrigada, Daniel. Essa caminhada ela é possível porque
nesse caminho tem pessoas como vocês. E eu gostaria só de terminar, porque a gente falou muito aqui do nosso sistema de justiça também, embora esse não fosse o foco principal, mas eu gostaria de terminar com uma frase do James Baldwin, que é um poeta, crítico social americano. E ele diz assim: se alguém deseja conhecer o sistema de justiça de um país, não deve perguntar a policiais, advogados, juízes ou aqueles membros protegidos da classe média. Deve ir aos desprotegidos, aqueles precisamente que mais precisam da proteção da lei, e ouvi-los. E é isso que a justiça restaurativa nos traz, a oportunidade de dar voz a quem não tem voz. Então, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço à Embaixada Americana, à USBEA, por fazer esse evento acontecer. Agradeço muito à MB, especialmente a Juliane e a Alessandra, que fizeram com que esse momento também fosse possível. E essa rede ela vai só crescendo, estamos todos juntos nesse caminho, na construção de um sistema de justiça justo e também uma comunidade, uma sociedade que se valha desses valores restaurativos. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.